Pluribus. Eu vou cravar aqui uma parada que é... Pluribus é a série com a melhor premissa dos últimos 15 anos. Mas talvez acabe por aí. Pô, mas é impossível responder isso. É impossível falar isso, né? Sei lá, né? Porra, eu gosto pra caralho da premissa de Pluribus. Não, Pluribus pra caralho, muito bom, assim, muito mas boa. pra caralho. É muito, muito boa. Mas, inclusive, eu vou ler a sinopse oficial, que é: a pessoa mais miserável da Terra deve salvar o mundo da felicidade. Eu acho que aí já começa um problema. Não, sim. Inclusive, quando eu li essa sinopse, eu já fiquei em choque já, porque a pessoa mais miserável da Terra é uma autora rica, americana. Exatamente. Já começa aí. Uma autora rica americana. Essas 3 palavras são fortíssimas, assim, né? O que tu acha disso, de a grande savior, a grande salvadora, a grande... ser uma autora rica americana? Não, e a série não poderia ser mais americana, diga-se de passagem. Então, eu acho que assim, é óbvio que a gente cria uma expectativa do caralho por causa do Vince Gilligan, tipo, porra, Breaking Bad, Caralho 4 e tal. A gente cria muita expectativa. Eu, particularmente, confio nele. Eu confio no Vince Gilligan. Eu acho que ele vai resolver alguns problemas da série, mas tem alguns probleminhas, né, nessa primeira temporada. Muitos, né? Tem muitos problemas. Não sei nem por onde começar, né? Mas eu acho que, assim, se eu fosse falar aqui uma coisa que eu acho que é meio que a base para vários outros problemas, eu acho que, para mim, o que de fato é o problema central da série, o desenvolvimento da protagonista, e considerando todos os problemas que ela tem, né? Muitas vezes se confunde com o próprio discurso da série. Então, exemplo, eu acho que a ideia barra impressão que ela tem do personagem latino se confunde com a própria ideia que a série faz dele. Só que eu tô dando um exemplo, mas eu acho que esse problema, eu acho que ele se repercute pela maior parte da série, assim. E uma das coisas, assim, o que eu acho mais legal na série, eu acho que tá menos, digamos assim, no movimento geral da narrativa, do que em pequenos detalhes. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu gosto muito na série. É quando ela quer ir no mercado, e aí o mercado tá todo vazio. E aí, basicamente, ela pede pra eles estocarem o mercado com o propósito de restaurar pra ela um senso de normalidade. Só que a tentativa dela de restaurar a normalidade, tipo, afasta ela ainda mais dessa normalidade, porque tem aquela cena que ela tá na porta do mercado e ela vê fileiras de caminhão chegando pra poder abastecer o mercado única e exclusivamente para ela. E aí eu acho que nesses detalhes, que são coisas quase que anedóticas, eu acho que a série brilha muito. Porque... E tem mais um exemplo, tá? Porque é engraçado, assim. Tem mais um exemplo, que é essa questão da normalidade que ela quer trazer, e toda a crítica que ela faz, inclusive, em relação aos outros, né? Por exemplo, o rapaz que abusa de outras mulheres e etc. Quando ela tá carente, pra suprir a necessidade dela, ela faz a mesma coisa. Ela gera a mesma contradição. Sim, mas é porque ela é muito autocentrada, né? Exatamente. Mas quando ela deita com aquela mulher lá, ela tá fazendo, assim, algo muito parecido com do que o cara tá fazendo, assim. Eu não vejo muita diferença. Não, basicamente a protagonista... Só que a necessidade dela era outra. Sim, justo. A protagonista basicamente vive a série inteira totalmente dentro da cabeça dela, né? É uma superioridade moral. Sim. Só que o problema, e aí eu retorno para aquilo que eu tinha falado antes, eu acho que quando a gente fala que ela vive muito dentro da própria cabeça, que ela é muito autocentrada, eu acho que a série, e aí tá o problema pra mim de se confundir com a protagonista, eu acho que mais reproduz isso do que critica isso. Então, assim, por exemplo, eu acho que os personagens à volta dela, eles existem quase que única e exclusivamente pra funcionarem de contraponto a ela do que pra... Cara, eu acho todos os latino, por exemplo, né? Eu acho todos os personagens da série muito unidimensionais. Inclusive, eu não vou nem entrar no mérito aqui do quanto que o latino é representado como que ele é super primitivizado. É surreal. Né? Atravessando a selva com facão, não sei o que. Enfim. E detalhe, no final do final da série, final da temporada, quando ela decide se juntar de novo a ele, digamos assim, ela não tá se juntando a ele porque ela passa a criar algum consenso com ele ou porque ela passa a respeitar ele. Ela se junta a ele única e exclusivamente porque ela se vê ameaçada, porque descobre que os outros têm uma forma de converter ela. Só por isso, nenhum outro motivo. Então, enfim. E aí, por exemplo, o personagem do francês, por exemplo, que tá lá nos cassinos, que quer morar na suíte lá do Elvis Presley, que é deslumbrado com os mitos americanos. Eu acho que, por exemplo, a série critica muito pouco as ações deles de um ponto de vista político e cultural,
E muito mais só tá construindo isso como um instrumento para entender um pouco mais o psicologismo da protagonista, porque ela basicamente não produz aquele mesmo deslumbre com ele, com esses signos americanos, porque esses mitos são familiares para ela e não são para ele. Eu acho que a série acaba se aproximando muito mais da ideia de usar ela também como veículo para chegar à ideia de olha como que para um estrangeiro esses mitos americanos podem ser um ideal de liberdade, muito mais de maneira não crítica do que crítica. Saindo um pouco da análise aprofundada, indo para o dilema moral superficial da série, Sim. eu estava conversando com 5 pessoas e 3 pessoas dessas 5 concordaram que o mundo seria melhor se acontecesse o que aconteceu na série. Pô, tá maluco. E aí eu fiquei pensando assim, cara, e aí eu vi outras pessoas em podcasts e tal falando que isso rolava um debate entre casais. E isso me soa meio surreal. Em grosso modo, todo mundo morreu. Assim, as pessoas morreram. Inclusive, esse é o reconhecimento da própria protagonista. Exatamente. E que nem todo mundo aceita. Porque, por exemplo, tem aquela moça que fala, não, meu filho tá aqui e tal. Exatamente. Aquilo ali é a morte da humanidade. E não, mas eu acho que a própria série deixa isso bem claro. Tem uma cena que eu acho que a série se dedica a falar exatamente isso. Que é a cena aquela moça do vilarejo. Exatamente, que ela... da cabrazinha. Exatamente, porque basicamente ela vive basicamente naquele vilarejo com os outros que estão basicamente encenando toda aquela performance pra ela. E aí, basicamente, quando ela se transforma, tudo aquilo acaba, e aí você vê que aquilo é uma espécie de erradicação da cultura, porque é tudo uma performance, não tem mais propósito de viver daquela maneira, não tem propósito de ter formas alternativas de vida. Ao mesmo tempo, eu acho curioso que essa equalização dessa entidade coletiva seja uma espécie de modo de etiqueta, de comunicação, de costumes que é bem ocidental, assim, né? Então, para além de ser ocidental, que você basicamente já responde o que eu vou falar, mas a gente parte do pressuposto que não existe imparcialidade. Então, eles seguem alguma norma. Quem gere essa norma? É o ocidental. Sim. É a cultura ocidental que gere toda a ética dessas pessoas. Sim. Não só a ética, como eu digo, tudo. Tudo. A etiqueta, tudo, assim, a forma de se portar, tudo, assim, é bastante ocidental. E aí, eu acho que com relação a esses outros... Quem será que era esse alienígena, né? Será que cara, eu acho que é uma infinidade de questionamentos com relação a esses outros, né? Porque eu acho que... Eu não sei, não sei se é justo cobrar essa série, se é justo falar isso, então eu nem coloco isso como uma crítica, eu só coloco como uma nota de rodapé a se pensar essa coisa de que também esses outros, esse aglomerado de seres humanos totalmente contraditórios gera uma coisa que é totalmente homogênea, que é totalmente lisa, que não tem nenhum conflito. Essa coisa de que na série todos os conflitos acontecem entre os outros e os humanos, mas não existe nenhum conflito interno dentro desses outros, né? Enfim, isso eu já acho assim, a se pensar. Não tô cobrando necessariamente isso da série, mas... Eu acho... Fiquem abertos. Então, eu acho que na segunda temporada isso vai ser desenvolvido, porque com essas interferênciazinhas que aconteceram ali com a namoradinha dela e tal, eu acho que isso vai ser aberto na segunda temporada. Eu tenho essa esperança, inclusive. Por isso que eu falei que assim, eu não sou tão catastrófico quanto você, quanto a série. Eu enxergo todos esses problemas, mas eu tenho uma confiança cega no Vince Gilligan que ele vai conseguir resolver isso. Entendeu? Eu tenho essa esperança que ele vai conseguir resolver nas próximas temporadas. Então, basicamente, tu é muito fã de Breaking Bad. Sou muito fã. Você gosta mais de Breaking Bad ou de Better Call Saul? Cara, assim, porque quem é fã vai falar, não, eu prefiro o Better Call Saul e tal, pra dizer que é fã, né? Mas eu prefiro Breaking Bad. Entendi. Mas, voltando pra Pluribus, eu vi também algumas críticas muito superficiais, as quais eu não concordo, que é uma série anticomunista. Eu acho que o ponto nem é esse, assim, da série, assim, no sentido de, o coletivo se tornando um só, isso sendo algo, tipo... Eu não acho que o Vince Gilligan pensou em fazer algo anticomunista ou algo que está emprenhado, apesar dele ser um estadunidense. Eu não vejo, assim, de verdade. Porque... diretamente acho que não também. Eu diria que a série é um pouco ufanista. Você não acha? Acho que sim. Acho que aí sim. Inclusive, você não acha que a série flerta com um certo fetiche americano? Porque, por exemplo, eu acho que a ideia de que o mundo está em crise e você tem que decidir
se você vai utilizar ou não uma bomba atômica. E isso é um ato de grande catarse, de grande clima. Eu acho que isso em si é um fetiche americano. Estar nessa posição é um fetiche americano. Tem muitos filmes americanos sobre isso. E eu acho que, por exemplo, inclusive o fato da série acabar com ela pegando uma bomba atômica e basicamente a gente sem saber exatamente se ela vai usar essa bomba atômica ou não. Eu acho que tudo isso é um grande fetiche americano de ocupar esse lugar, entendeu? Será que eu recorro à bomba atômica ou não? Sabe? Enfim, de se ver nesse lugar de poder e de precisar operar esse dilema moral a partir desse lugar, sabe? Enfim, eu não sei, assim, eu acho a série bastante duvidosa politicamente, do início ao fim, né? Justo, acho justo. Eu acho que ela inclusive aborda alguns temas relacionados à inteligência artificial e coisas de como o pensamento ele pode ser pasteurizado e como todo mundo pode ficar muito parecido. Por isso que eu falo que a premissa é muito boa, assim. Falar sobre a individualidade é interessante, só que ele fala da individualidade sobre um prisma norte-americano. Sim. É sempre sobre símbolos exclusivamente norte-americanos, né? Eu acho que é aí que ele peca, assim, né? Se ele conseguisse deixar esse símbolo mais plural e aí diferente. Eu não sei se o vídeo de Agente Secreto vai ter saído antes ou depois, mas a gente fala sobre Agente Secreto. E como Agente Secreto é um filme que você consegue se enquadrar ali, independente do lugar ao qual você está, apesar dos símbolos nacionais e locais, Pluribus não... Mas ao mesmo tempo, esse é o lugar totalmente situado. Exatamente. O filme... Ele é honesto nesse sentido, né? Ele deixa muito claro isso, né? Sim. Mas assim, vamos lá. Um ponto positivo que eu consigo lembrar aqui também sobre a série é que eu acho que a série cria uma diferença entre também os privilégios dela e do personagem latino do ponto de vista do que a recusa dela custa ela e o que a recusa dele custa ele. Porque, por exemplo, ele vai atravessar essa selva, ele vai ficar com o corpo todo ferido e tal. Ele passa, digamos assim, por uma jornada de obstáculos muito mais intensa que ela a partir dessa recusa. Tipo, a recusa dela, ela tá, vivendo na casa dela ainda, confortável, sabe? Tem no mundinho dela ali. É uma coisa muito mais, digamos assim, de um certo tédio, de um certo vazio burguês, enquanto que o dele, o cara tá enfrentando Deus e o mundo, sabe? Pra poder resolver as coisas. Ele tem uma cena que ele não quer aceitar comida dos outros, e aí ele come, acho que a ração, né? Cachorro de gato e tal. Então, do início ao fim, eu acho que a série, tá diferenciando também o teor dessas recusas. Eu acho que isso a série reconhece, assim, eu acho. E eu acho que isso pra mim é um mérito da série. É um flerte com a consciência de classe imperialista, um flerte com... Forcei um pouco a barra, né? Um flertezinho bem humilde, bem humilde. Uma cenada. Mas é engraçado também que pra ele fazer isso tudo, ele precisa migrar, né? Ele precisa migrar para os Estados Unidos. Sim, porque o polo de resolução do problema parte dos Estados Unidos, óbvio, né? Não, e eu acho engraçado, inclusive, que tem vários outros humanos que restaram e ela é a única que tem... Porque assim, vamos ser sinceros, se acontece uma coisa dessa, a ideia que ela tem de enfrentamento... Não, mas todos são idiotizados. Esse é um problema. Sim, exatamente. Todo mundo é burro. Não vou dizer burro, mas assim, a questão é... Todo mundo tem, digamos assim, a problematização das pessoas com relação ao que está acontecendo é muito simplificada, assim. Não, mas ele coloca quase que o americano como uma cultura superior, assim, como uma... Sim, como a única que tem um discernimento de chegar no X da questão, de entender tudo o que está acontecendo e todas as outras... Sim. Ela é a única que liga os pontos. É isso. Não, mas eu acho que, inclusive, isso foi um problema que eu tive muito grande com o início da série, em que parece... Porque, assim, a reação dela, vamos ser sinceros aqui, parece uma reação... muito óbvia a situação. Uma reação que qualquer pessoa poderia ter. Só que o problema é que a série situa essa reação, que é muito óbvia, como excepcional. Tipo, parece que a reação dela é super inteligente, articulada, perspicaz, sendo que é muito óbvia. E eu não consigo entender como que a reação dela parece absurda pra todo mundo. Outra coisa é que mesmo as pessoas que não veem as coisas como ela, se fosse pra gente entender que isso tem alguma legitimidade... A série também não desenvolve os sentidos dessas outras... Tipo assim, por que essas pessoas veem de outra forma? Tem alguma coisa na história dessas pessoas que leva elas a verem de outra forma? Tem alguma raiz cultural para elas
Enfim, por quê? Eu acho que isso vai ser desenvolvido na segunda temporada também. Enfim, mas o fato de que isso não tá resolvido ali, de fato cai pro que você tá falando dessa impressão de idiotização. E como eu já tinha dito, eu vou repetindo, eu acho que assim, uma protagonista muito pouco complexa, pouco interessante, que oferece nada de novo. E assim. ela é mais do que isso, ela é falsa interessante, né? Ela é falsa profunda. Sim. Ela parece, inclusive, sempre meio histriônica. Tipo, a série parece que sempre coloca ela um tom acima. É isso. Sabe? Cara, você vê, tipo... eu nem sou o maior fã do mundo, assim, de Breaking Bad, mas, cara, você pega os coadjuvantes do Breaking Bad... qualquer coadjuvante do Breaking Bad tem muito mais complexidade do que ela. A própria Skylar, por exemplo, é infinitamente mais complexa do que ela. Então, enfim, é isso. De 0 a 10 você dá quanto pra Pluribus? 5.5, 6 por aí? Tá flertando, tá nessa diferença. Então, porra, Um 5.5. eu achei que você dá 3 por tudo que você falou. Não, vai, porra. um 5 ou 5.5 de 10, vai, tá por aí. Tá, eu dou Não. uns... 3 de 10 é forte. Eu dou 7,5, eu dou 8. Eu acho que foi a maior discrepância que a gente teve aqui até hoje, mas é porque, de novo, eu tenho uma esperança de uma segunda, terceira temporada melhor do que... Mas aí é contar com o ovo no cu da galinha, né? O famoso. Né? É verdade. E detalhe, assim, eu acho que toda a temporada tem que se bastar, entendeu? Eu discordo. Cara, então, É tipo lançar um filme de franquia e falar, beleza, no segundo se resolve. Não, mas então, e aí? eu discordo porque é essa a magia do Vince Gilligan, entendeu? Não, que magia do Vince Gilligan, pô. Ele escreveu uma série... Então... A magia dele é fazer uma primeira temporada merda pra fazer uma segunda melhor? Não, cara. Ele é um marqueteiro, publicitário. Não, é porque ele já pensa a série com todas as temporadas. Eu lembro do discurso dele no Emmy, quando ele falou que ele já pensou Breaking Bad como uma série de 5 temporadas. Sim. E todo mundo teve que comprar a ideia dele. E Entendi. compraram. Tanto que a primeira temporada de Breaking Bad não foi um sucesso. Pô, mas dá de 10 a 0 nessa. Concordo. Dito isso, eu espero que as próximas temporadas sejam melhores. Também tem um ponto aqui que eu quero levantar antes de terminar o vídeo. Pera aí. Que é falando sobre idiotização. A gente falou sobre a idiotização dos personagens que estão ali e tal, que estão no mesmo contexto que ela. Mas eu acho que a série também parte de um pressuposto de idiotização quando você defende essa coisa do é melhor que seja assim, que as pessoas vão ser boas e todo mundo vai ser igual. Porque isso tira do ser humano a capacidade de resolver problema, né? É como se nós, seres humanos, não fôssemos capazes de resolver problema. A merda lá do Bugônia, de novo, mais uma vez citando o Bugônia, é ela apertando o botão. É tipo assim, falando, não, o ser humano ele não consegue resolver, ele não vai conseguir resolver, a gente precisa de um fator externo, a gente precisa de literalmente um extraterrestre para resolver o problema. Nesse caso que a gente precisa de um americano.